família. Shalom. É muito bom estarmos nessa manhã para mais uma vez sermos ministrados. Vocês estão ouvindo bem com esse microfone? É muito bom estarmos aqui nessa manhã para sermos mais uma vez ministrados. Para participarmos da mesa do Senhor, para renovarmos a nossa aliança e para derramarmos o nosso coração. Hoje é um dia muito especial, dia de mesa, um dia onde nós estamos decidindo no nosso coração passar mais tempo na presença do Senhor, adorando, colocando os nossos projetos, colocando os nossos sonhos. Foi uma semana muito preciosa, uma semana de oração, e durante as manhãs que passamos aqui em oração, foi um tempo muito precioso, orando por cada família, orando pela igreja e orando pelos nossos projetos. Mas também, irmãos, hoje está sendo um dia muito especial. O Leleco, a Aline e o Alexandre estão agora em Belo Horizonte, no culto de credenciamento, onde eles estão sendo credenciados para ministrar com mais autoridade, com mais graça para a nossa família, hoje assumindo a responsabilidade de estar liderando de forma institucional na vida da igreja. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 14, de 10 a 14. Vou esperar você abrir. Gênesis 2, do 10 ao 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Esses dias, eu estava observando essa palavra, e eu senti o Espírito de Deus ministrar muito ao meu coração. E aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu quero que você coloque o seu foco numa vida que flui a partir de Deus. Numa vida que tem uma fonte. E essa fonte é muito segura. E a palavra do Senhor vai nos dizer que essa fonte é Ele. Não é nada mais além dele, é Ele. E eu gosto muito da expressão que diz: e saía um rio do Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se multiplicava. E o texto vai dizer que ali se dividia em 4 braços. Nós sabemos muito bem que no Éden, antes da queda, não havia pecado. Nós sabemos muito bem que ali no Éden foi estabelecido um princípio espiritual poderoso. E quando a igreja do Senhor entende esse princípio, quando a igreja do Senhor vive esse princípio, ela começa a experimentar direções, revelações, graça, presença do Senhor na sua vida. E qual era o princípio estabelecido por Deus ali no Éden? Tudo
começa em Deus. Tudo flui de Deus. E tudo se multiplica para os outros. Quando nós começamos a perceber esses princípios e entender que tudo começa em Deus, que tudo flui de Deus e que tudo se multiplica para os outros, nós vamos entender o propósito do Senhor para nós. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que o Éden não tinha 4 fontes. É isso que eu e você precisamos entender. No Éden não tinha 4 fontes abastecendo a terra. No Éden tinha uma fonte. E essa fonte, quando a gente olha para ela, ela se multiplicava e ela se transbordava em 4 rios. E aí nós vamos observar claramente que essa multiplicação, essa fonte única e essa multiplicação para que se cumpra propósito, para que se gere vida, para que a revelação de Deus esteja na humanidade, é uma verdade profética. E quando a gente fala de verdade profética, nós vamos perceber que quando Deus é a fonte, quando eu e você estamos inspirados neles, quando eu e você vivemos realmente a verdade nele, então nossa vida se torna um canal de Deus. Nossa vida se torna um instrumento de poder. A nossa vida se torna realmente um instrumento para o Senhor mostrar a sua glória. Existe uma mensagem central. Existe algo que eu e você vamos precisar olhar, porque está destacado para nós. Antes de Deus exigir algo de você, antes de Deus exigir algo de mim, antes de Deus exigir algo do homem, Ele sempre vai liberar provisão. E isso precisa ficar claro para nós: provisão, direção e expansão. 3 princípios que vão sair debaixo da mão do Senhor, quando o Senhor usa a minha e a sua vida como instrumento para fazer a sua vontade. Então, quando Deus envia você, quando Deus me envia, quando Deus levanta você, quando Deus me levanta, Ele vai liberar provisão, Ele vai dar direção e a vida de expansão vai estar marcando a nossa história. Isso precisa estar claro para nós. Só que o texto vai trazer para nós uma multiplicação de 4 rios. E eu quero usar a analogia desses rios nessa manhã para compartilhar com vocês o que o Espírito de Deus está imprimindo no meu coração. O primeiro rio é o Pison, Gênesis 2, versículo 11 e 12. O nome do primeiro é Pison, onde há ouro, e o ouro dessa terra é muito bom, vai dizer o texto. Então eu quero que você coloque aí no seu coração que um dos princípios de Deus para essa igreja, um dos princípios de Deus para a minha vida, é que Deus, Ele age promovendo e prometendo suprimento. Eu quero que você grave isso. Deus age promovendo e prometendo provisão, suprimento. Ele promete suprimento. Quando nós olhamos para o texto vai dizer que Pison contornava toda a terra de Havilá. E o que traz as características que esse rio era conhecido pelas suas riquezas, pedras preciosas. E as riquezas chamavam a atenção e se fez notório para ser registrado. Então, o que significa? Significa que essa região era uma região muito fértil. Ouro, pedras preciosas, uma riqueza que se destaca os olhos. E aí nós vamos aprender uma verdade a respeito de Deus. Que a criação original de Deus é boa.
que a criação original de Deus é rica, que a criação original de Deus é organizada. Deus não age na desordem, Deus age na ordem. E que as riquezas também têm uma mensagem espiritual, que também quando nós olhamos para o material, é necessário para que o povo de Deus entenda o que Deus quer fazer através dele. E aonde fica esse lugar? Como que nós podemos dimensionar? A Bíblia não vai dizer hoje exatamente aonde é esse lugar. Existe uma discussão. Uns acham que é na Arábica, outros acham que é Arábia Saudita, outros acham que é no norte da África, outros vão dizer que é a região antiga, aonde não dá para pontuar por causa da mudança geográfica depois do dilúvio. Mas isso não importa para nós. O importante para nós é que esse lugar tem uma mensagem teológica. Ele está no mapa de Deus, e Ele quer realmente se revelar, mostrando para nós nessa manhã que existe uma mensagem de Deus. Que mensagem é essa? O Éden está conectado ao mundo real. A criação incluía trabalho, a criação incluía obediência, a criação incluía submissão. Que Deus está sempre trabalhando e estabelecendo provisão no ambiente de propósito. Sempre Deus vai colocar a sua riqueza, sempre Deus vai colocar a sua marca, sempre Deus vai colocar a sua surpresa no caminho daquele que está andando em honra e andando em obediência. A palavra do Senhor no Salmo 65, versículo 9 vai dizer: Tu visitas a terra e as regas, abundantemente as enriquece. Eu gosto muito da palavra do Rick Warren, quando ele diz que quando Deus quer fazer uma igreja prosperar, quando Deus quer fazer uma igreja crescer, uma igreja se ampliar, Ele vai buscar os filhos generosos dessa comunidade, para Ele fazer enriquecer, para Ele abundar de bênção, para que essas pessoas sejam os canais de Deus, para Deus revelar a sua grandeza no meio do povo. Então eu e você vamos precisar de revelações do nosso espírito, se nós queremos ser mendigos espirituais, ou se nós queremos andar na abundância de Deus. Se Deus pode contar com as minhas mãos e com as suas, ou se Deus vai ter que trazer de longe, ou se Deus vai ter que levantar homens e mulheres despertos para serem generosos, para abençoar aquilo que Deus quer abençoar. E aí nós vamos aprendendo algumas questões a respeito da ação de Deus. E o que nós então aprendemos a respeito das ações de Deus? Sempre Deus vai antecipar as necessidades. Eu estou com a necessidade da minha família. Eu estou com uma necessidade aqui da igreja. E aí nós vamos entender uma verdade. Deus vai antecipar as nossas necessidades. Essa semana eu compartilhei algo com o Mansu. Mansu está aí? Está ali. Eu compartilhei algo com o Mansu, que foi uma palavra que o Mansu me deu, que mexeu muito com o meu coração. A maioria de vocês, nem todos, mas alguns de vocês conhecem todo o nosso projeto aqui. O sonho que nós temos de igreja. Nós estamos trabalhando, nós estamos investindo, nós estamos nos reprojetando, nos reavaliando, criando novas estratégias, tomando novos caminhos para vivermos o que nós cremos que é a vontade de Deus para nós. E tudo o que Deus tem feito é extraordinário e é maravilhoso. E aí eu estou construindo a minha casa, Mansu, Deus gerou no coração do Mansu me abençoar, como tem abençoado a igreja. Da mesma forma que Ele tem investido o seu trabalho, investido o seu amor, investido o seu serviço na construção do templo, Ele está fazendo isso na minha vida, me auxiliando na construção da minha casa. E aí chegou o momento que eu fui reclamar com o Mansu, Mansu, é caro demais. Eu só tenho tanto de dinheiro para construir a minha casa. Aí o Mansu
me deu uma palavra que mexeu muito comigo. Ele falou assim: pastora, eu mexo com obra e eu tenho as minhas obras. As minhas obras são caras e são difíceis. A sua obra é cara e é difícil. A única que não tem explicação é a da igreja. Essa aqui não tem explicação. Essa aqui nós não sabemos como nós fazemos, não é, Mansu? Essa aqui nós nem sabemos o quanto investimos. Essa daqui, o que nós investimos supera o que nós construímos. Então essa daqui não tem explicação, mas a sua e a minha não tem outro jeito. É isso mesmo. Então isso me ensina uma verdade. Quando nós estamos, irmãos, fazendo aquilo que é para a glória do Senhor, para engrandecimento do nome do Senhor, para a grandeza do nome do Senhor, o Senhor vai antecipar as necessidades. Então tem gente aqui no meio dessa casa que é instrumento levantado por Deus de resposta para que o seu nome seja glorificado. Tem pessoas aqui no meio dessa casa que é fonte de honra, levantado pelo Senhor para fazer o que o Senhor deseja fazer. Então eu quero glorificar o nome do Senhor nessa manhã, por homens e mulheres que são os canais de Deus, que são as respostas de Deus, e que Deus usa as suas vidas para antecipar as necessidades no meio da sua casa. Mas quando eu olho para a palavra, Deus prepara recursos antes da demanda. Nós temos algumas etapas estabelecidas para esse ano. Terminar o externo, que nós estamos trabalhando e orando para que antes do Hope o nosso externo já esteja pronto. Terminar o nosso templo aqui atrás, o templo de casamento que vai ficar aqui atrás, que já estamos em andamento. E subirmos para começarmos a trabalhar o templo principal. Essa é a nossa demanda para esse ano. E aí eu estou dizendo para vocês que o Deus que eu conheço, Ele antecipa. Ele prepara recursos para as nossas demandas. Se você perguntar o quanto nós temos, eu não vou ter muito o que te dizer, mas eu posso te dizer: o Deus que nós servimos antecipa a demanda. Ele providencia o que nós precisamos. Então eu estou crendo que o sobrenatural está sendo estabelecido no nosso meio. Aí eu aprendo outra verdade, que Deus estabelece provisão no ambiente de propósito. Grava isso no seu coração. A provisão de Deus é estabelecida no ambiente de propósito. Talvez você vai dizer: mas eu tenho tido falta, eu não tenho experimentado o melhor. Eu só quero te fazer a pergunta: aonde você está tendo necessidade é o ambiente de propósito de Deus para a sua vida? Porque se aonde você está tendo necessidade é o ambiente de propósito de Deus para você, o suprimento vai chegar, Deus vai antecipar e Deus vai te surpreender para a glória do seu nome. Tu visitas a terra e tu as rega abundantemente e as enriquece. Quem tem coração trabalhado ao ponto de Deus poder usar a sua vida para estabelecer abundantemente os seus propósitos, ao ponto de poder te enriquecer. Pastora, você está falando de ficar rico? Estou falando de ficar rico, sim. Estou falando de Deus te dar promoções. Estou falando de Deus multiplicar a sua empresa. Estou falando de Deus fazer as suas mãos prosperarem. Estou falando para você caminhar debaixo de uma unção abundante. Estou falando de Deus colocar grandes pessoas na sua vida, influência na sua vida. Estou falando para Deus fazer de você um instrumento hábil, para que Deus esteja regando a sua vida abundantemente e te enriquecendo, para você ser resposta para os propósitos de Deus. Eu espero que você esteja pronto para isso. Quando eu olho para essa declaração, eu vejo promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus? Deus direciona e sustenta.
o propósito nunca vai estar sem provisão. E aí Filipenses 4:1-19 diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as nossas riquezas. Ou melhor, segundo as suas riquezas. Então eu quero fazer uma declaração profética aqui nessa manhã. Se você puder levantar as suas mãos, eu quero que você receba isso como a palavra de Deus para o seu coração. Deus já liberou recursos necessários para aquilo que Ele te chamou para fazer. Então declare agora em nome de Jesus: Deus já liberou recursos necessários para aquilo que Ele me chamou para realizar, para aquilo que Ele me chamou para fazer. Em nome de Jesus. Seja ousado, seja corajoso e ande debaixo dessa promessa. O segundo rio é o Gion. E aqui, a segunda verdade que eu quero colocar para você: Deus age restaurando e promete vida. Escreve aí. Deus age restaurando e promete vida. Versículo 13. O nome do segundo rio é Gion. E este é o que rodeia toda a terra de Cush. A terra de Cush aparece várias vezes na Bíblia. E tem dois níveis principais de leituras. Tem o nível histórico e geográfico. E tem o simbólico e o profético. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vai se deparar com esses valores. O histórico é que literalmente nós podemos dizer para vocês que a terra de Cush, ela está descrita nos textos bíblicos e refere à região sul do Egito, associada à Núbia, a Etiópia antiga, o Sudão. E em Gênesis 2, versículo 3, Gion, que fala que rodeava a terra de Cush, está ligada a todo o Império Antigo. Conhecido? Não dá para trazer todos os textos para vocês, mas biblicamente pontuado. Qual é a representação profética e simbólica? Na linguagem profética e simbólica, Cush costumava ter a seguinte representação: nações distantes. Quando a gente olha para os textos e como os textos vão sendo apresentados, todos os confins da terra, nós estamos inseridos aqui nessa proposta. Todos os povos de longe, que teria sua experiência, que conheceria o Senhor, que andaria com o Senhor. Mas também todo o Egito está englobado, a Etiópia, e principalmente, como diz Salmo 68:31, se você abrir aí: príncipes sairão do Egito, da Etiópia, cedo estenderá as mãos para Deus. E aí todo o povo distante, todo o povo que não está composto dentro dos hebreus, dos israelitas, estão representando aqui. Então, Cush representa os gentios, os povos distantes, aqueles que estão incluídos nas promessas de Deus, aqueles que teriam seus encontros, aquele que teria suas histórias marcadas, aqueles que teriam a sua experiência pontual. Isso apresentando que Deus não age só em Israel, Deus age em todo lugar. Deus age no Brasil, Deus age na África, Deus age na Europa, Deus age em Israel, Deus age em todos os lugares. E aí Sofonias capítulo 3, versículo 10 vai dizer: desde o além dos rios Cush, os meus adoradores me trarão ofertas. Sofonias está dizendo que espalhado pela terra inteira, de longe ou de perto, todos viriam realmente a adorar o Senhor, engrandecer o Senhor e ofertar o Senhor. Mas o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, eles vão dar mais sentido para esse termo. E o sentido que Ezequiel e Isaías que eles vão dar, vai ser o seguinte: primeiro, Cush
tinha uma representação de potência militar. Todas as vezes que os profetas iriam anunciar uma batalha, todas as vezes que os profetas iriam iniciar uma guerra, ele sempre utilizava que o inimigo, a luta, a tempestade, usando a minha linguagem, as afrontas, as perseguições vinham do norte, apontando exatamente para essa potência militar que havia. Também aliança política. Nós não podemos desligar, desmembrar essas ações do movimento de Deus na terra. Mas também símbolo de confiança do homem. O homem precisa ter seu encontro particular. O homem precisa ter a sua experiência. E aí nós olhamos para a palavra, o texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, vai trazer um sentido interessante para nós, que vai perguntar: pode um etíope mudar a sua cor de pele? Pode o etíope mudar o seu tom de pele? Isso trazendo para nós que a transformação humana é impossível, que Deus está no controle, que Deus está no governo, que Deus está agindo, e que por mais que o homem cresça, por mais que o homem se torne poderoso, por mais que o homem se organize, por mais que o homem se torne influente, não tem como superar a ação extraordinária de Deus. E aí, o profético aponta para a seguinte verdade: existe uma incapacidade humana. O homem evolui, o homem cresce, o homem é inteligente, o homem conquista, mas o homem não tem a habilidade de se autotransformar. A autotransformação está no poder das mãos do Senhor. Existe uma intervenção divina que o homem nunca vai conquistar. Existe uma autoridade divina que o homem nunca vai se apoderar. Está concentrado na mão dele. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é Deus poderoso. E o que eu e você precisamos é ter o seu governo nas nossas vidas. É ter o seu governo na nossa história. Mas o que é importante de Gideão? Olhando a ação de Deus. O que Gideão profetiza? O que ele aponta? O que ele revela de ação de Deus para nós? Deus faz voltar a fluir. Isso aqui tem um sentido todo poderoso. Porque o povo de Israel lidou com terra seca, com fontes que pararam de dar o seu resultado, com necessidades pontuais, fisiológicas, de necessidades realmente que precisavam serem supridas pela mão de Deus. E aí, Gideão vem mostrando o seguinte: você pode até passar por períodos de sequidão, mas quando a gente olha para a promessa de Deus, para a ação de Deus, para como Deus move, Deus vai dizer que todas as vezes que você se posicionar, vai voltar a fluir sobre você a graça, vai voltar a fluir sobre você a honra, vai voltar a fluir sobre você a bênção. Gideão também aponta para nós que Deus quebra ciclos de estagnações. Tem pessoas que se estagnaram, tem pessoas que não conseguem romper na espiritualidade, não conseguem romper no emocional, não conseguem romper no profissional, não conseguem romper nos relacionamentos. Existe uma estagnação. Por mais que dedica, por mais que se esforça, é como se estivesse caminhando na esteira, não sai do lugar. Mas o rio vai dizer que quando Deus assume o seu fluir, esse ciclo de estagnação se quebra, a vida volta a jorrar, a vida volta a promover o sentido para que você alcance o que você precisa buscar, ou que você precisa conquistar. E também, Gideão vai falar de que Deus restaura o que estava seco. Ezequiel, capítulo 47, versículo 7, vai dizer: por onde quer que esse rio passa, tudo viverá.
Então existe uma promessa, não é apenas um viés, onde a natureza vai ser tocada, mas existe uma mensagem profética da parte de Deus. Então eu quero perguntar para você, se esse rio tem chegado até você. Porque o que a palavra do Senhor diz, que aonde esse rio chega, a morte acaba. Aonde esse rio chega, a morte não permanece. Aonde esse rio chega, a renovação ganha força. A vida é anunciada, a promessa é cumprida. E Isaías capítulo 43, versículo 19 vai dizer: eis que faço uma coisa nova, porém rio nos desertos. Então é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Talvez a sua vida tenha sido um deserto espiritual. Talvez você está seco no seu emocional. Você não consegue sonhar, você não consegue arriscar, você não consegue investir. Só que um rio foi colocado no nosso meio, e ele nasce debaixo do limiar do altar, do trono do Senhor. Ele percorre a nossa casa, ele percorre a igreja, ele percorre a nossa vida, e tudo que está morto vai ganhar vida nessa manhã. Eu não sei o que está morto, mas eu quero dizer para você que tudo que está morto vai ganhar vida nessa manhã. Então eu quero liberar mais uma palavra profética para você nessa manhã. O Senhor, você vai levantar as suas mãos e vai repetir bem alto: o Senhor está restaurando áreas da minha vida que estavam paralisadas. Bem mais alto: o Senhor está restaurando áreas da minha vida que estavam paralisados. Se você recebe, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, porque a vida de Deus está passando nesse lugar. O novo de Deus chegou e algo vai ser anunciado no nosso meio. É um tempo de novo anúncio do Senhor no meio da casa dele. Mas o terceiro rio é o Tigre. E quando eu olho para a analogia desse rio, Deus age direcionando e prometendo avanço. Você pode glorificar o Senhor? Gênesis 2, 14a. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre para o oriente da Assíria. Eu estou correndo, eu estou falando rápido. Ontem à noite, quando o Ronald imprimiu a mensagem para mim, ele falou assim: Rosângela, isso aqui é grande demais. Você vai falar sobre tudo isso? Eu nem respondi, irmãos, eu fiquei quieta. Nem falei nada. Porque ele me questionou que a pregação estava grande demais. Fiquei quietinha, não falei nem A nem B. Falei assim: a convocação é solene. São 12 horas de oração. Se vocês saírem daqui 14 horas, não tem problema não. Só quero ver quem tem fé para ficar. Posso ouvir um glória a Deus? Estou brincando, tá, gente? Vocês não vão ficar aqui até 14 horas não, só quem escolher. Mas o que o tigre vai apresentar para nós? Deus age direcionando e promete avanço. Tigre era reconhecido pela sua rapidez, pela sua força. A representação histórica desse rio é muito forte, porque as bases bíblicas mexem conosco. Gênesis 2,14 vai dizer que é um dos 4 rios do Éden. A fonte é única, nasce realmente da parte de Deus. Se você conhece bem a palavra do Senhor, você vai entender que Daniel, capítulo 10, versículo 4, recebe a visão de Deus à margem do Tigre. Você vai entender que esse rio traz um contexto profético poderoso, não só para a nação de Israel, mas para todos nós.
A geografia real de Tigre nasce na atual Turquia, atravessa a antiga Síria e passa perto de Nínive. Então a gente entende que existe todo um contexto profético se desenvolvendo às margens desse rio. E aí a palavra do Senhor vai mostrar para nós que corre junto ao Eufrates, construindo ou formando a Mesopotâmia. E aí isso nos desafia. Entender um pouquinho de geografia bíblica, entender um pouquinho de história. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais de geografia bíblica, se preparem, porque em outubro de 2027 nós vamos ter mais uma caravana para Israel, e lá você vai entendendo de forma bem clara tudo isso que a gente está explicando para vocês. Quando a gente olha para as margens do rio Eufrates, aliás, do rio Tigre, a gente vai entender que foi o coração, o centro do império mais poderoso, assírio e babilônico. A importância histórica de Tigre está também ligado, costurado, desenhado por poder político, organização imperial, avanço militar e civilizações que vão se estabelecendo à sua margem. Tem uma representação simbólica poderosa, porque apresenta o poder humano organizado, apresenta a nação se estabelecendo, apresenta o poder que o homem tem de se inventar, de se construir e de se estabelecer. Mas não é um rio tranquilo, traz as suas demandas. Diferente dos rios que a gente sempre vai ter na mente, que é um rio tranquilo, Tigre é um rio forte, é um rio rápido e é um rio imprevisível. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas com Deus, que profeticamente isso se associa à força, a domínio e autoridade. E é o que Deus estabelece sobre mim e sobre você. Deus traz força, Deus traz domínio, Deus traz autoridade e coloca nas mãos de pessoas frágeis, e coloca nas mãos de pessoas insignificantes, como eu e como você, para revelar que a força não está no braço forte do homem, mas a força está na manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. O Deus que está conosco, o Deus que nos faz forte, o Deus que nos faz rápido, o Deus que nos faz realmente viver aquilo que a sua palavra nos promete. E aí, queridos, não é por um acaso que, se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, e depois na hora da adoração você lê, ou na hora que você estiver em casa, você também lê. É aqui, às margens do rio Tigre, que Daniel tem a visão de seres espirituais em conflitos espirituais. É aqui na margem do rio Tigre que os olhos espirituais de Daniel se abrem, e ele tem uma visão que não é visão do homem. Ele vê o cenário de um centro de poder, ele vê um cenário de batalha, ele vê um cenário de guerra que não se encontrava nas mãos de homens, mas nas mãos de seres espirituais. Então o Tigre traz para nós uma revelação poderosa que simboliza onde decisões humanas colidem com decisões espirituais. E às vezes eu e você ignoramos isso. Nós estamos numa guerra espiritual. Irmãos, quando uma igreja se posiciona, quando uma igreja se levanta para marcar uma geração, para marcar uma cidade, para marcar um estado, para marcar um país, eu quero dizer para você que o mundo espiritual também está posicionado, e existe uma colisão entre o que praticamos de fé e o que o mundo espiritual está resistindo. Só que o que eu quero dizer para você, ainda que existe uma resistência espiritual,
Israel, nos ares de Muriaé, nos ares de Minas Gerais. Eu quero dizer para vocês, o Deus Todo-Poderoso está no trono governando e vai nos dar o que precisamos para conquistar aquilo que Ele tem realmente falado a nós. Nós não podemos ignorar. Irmãos, nós estamos no estado mais idólatra da nossa nação. Nós estamos no estado com mais resistência à movimentação espiritual sendo resistido pela idolatria. O sul do nosso país é pela bruxaria e pela macumbaria. Mas o nosso estado é pela idolatria. E nós precisamos ser uma igreja profética. Existe uma colisão no mundo espiritual. Mas eu estou dizendo para vocês que quem está conosco é o Senhor. Nós somos fortes, nós somos cheios de autoridade, nós somos ousados e o Senhor está conosco. Quando eu olho, o tigre também simboliza onde essas decisões se colidem, mas aonde Deus coloca o seu exército para lutar a favor do homem. Foi o que Deus fez. Quando Daniel viu que existia uma resistência nos ares, os olhos dele se abriram e ele também contemplou que os anjos guerreavam. A guerra não era de Daniel, a guerra era do Senhor. Daniel só estava contemplando o cenário de batalha. O que Daniel estava fazendo era jejuando e orando. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos jejuando e orando. Então tem uma guerra travada, mas nós já sabemos que os vitoriosos seremos nós. É a igreja do Senhor que será vitoriosa. É o nome do Senhor que será exaltado. É o nome do Senhor que será glorificado. Existe uma simbologia que o tigre vai nos confrontar. Impérios que exaltam a si mesmos. Isso o tigre traz para nós. Sistema político que confia no poder da mão do homem. Não é essa a nossa direção. Não é essa a direção que nós vamos caminhar. Porque nós andamos pelo que o profético traz para nós. E quando a gente olha o lugar de revelação espiritual, isso que importa. Isso que nós valorizamos. Então, o tigre, ele revela também, em Daniel capítulo 10, que lá é um lugar de juízo. Que esse ambiente é um lugar de juízo. Que esse ambiente é um ambiente de domínio. Por isso que Daniel está em jejum. Por isso que Daniel recebe a revelação. Por isso que o anjo fala da batalha espiritual dos céus. Daniel estava em jejum. Daniel recebe revelação. E Daniel ouve o anjo falando claramente da batalha espiritual que estava sendo travada. Ah, meus queridos, eu quero que essa igreja acorde. Eu quero que essa igreja se posicione. Eu quero que essa igreja se levante. Nós estamos em jejum, nós estamos andando em revelação e nós vamos ouvir as orientações de Deus, como nos posicionar, como responder, porque isso é o que Deus fez com Daniel e é isso que Deus vai fazer conosco. Profeticamente, o que aprendemos? Onde o poder humano é forte, nós não vamos ignorar as alianças. Nós não vamos ignorar as influências distorcidas, mas é aonde a guerra espiritual também é intensa, ela existe, ela toca a terra, e é aonde Deus revela a sua vontade. Queridos, Deus está revelando a sua vontade no nosso meio, e nós celebramos esse favor do Senhor. E aí não dá para a gente tirar os olhos. O tigre vai representar conflitos invisíveis.
Queridos, tenham muito cuidado em opinar, em julgar. Tome muito cuidado. Porque existem conflitos invisíveis, que se você entrar neles, você vai ter que pagar a consequência. Você não vai ter como se esquivar. Muito cuidado. Uma igreja espiritual, ela precisa ter a clareza que na guerra que nós estamos travando, existem sim conflitos invisíveis que você pode estar julgando e dando opiniões muito contraditórias à vontade de Deus. E isso pode ser um problema para nós. E aí, queridos, nós vamos precisar entender que o Tigre tinha um caminho. E o caminho que o rio Tigre fazia, simbolicamente, era muito claro: criação, corrupção e poder, juízo e restauração. Então eu não quero que você se coloque debaixo de juízo. Eu quero que você esteja fluindo debaixo da restauração do Senhor. Eu quero que você esteja correndo para a promessa de Deus. Eu quero que você esteja se estabelecendo no centro da vontade do Senhor. Porque não podemos perder de vista a ação de Deus. E qual é a ação de Deus? Deus libera direção clara. Era uma fonte, multiplicava em 4 rios, mas era uma fonte, não tinha direções diferentes, era uma direção, era um ritmo, era um apontamento. Então eu quero dizer para vocês que Deus acelera o processo no tempo certo. Eu e você estamos debaixo de uma promessa. Talvez está um pouquinho travado na sua vida, na sua família hoje, mas você posicionado diante do Senhor, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele vai acelerar o tempo. E mais do que isso, Deus remove as confusões. A palavra do Senhor diz que se uma buzina tocar errado no meio da guerra, vai trazer confusão, vai trazer prejuízo e vai trazer morte. Então eu quero dizer para você que aquilo que está desconectado, aquilo que está dando som diferente, aquilo que está apontando mensagem diferente, Deus vai remover da sua vida, Deus vai remover da sua família, Deus vai remover do nosso altar, Deus vai remover da sua casa, porque aquele que está dando som diferente, trazendo confusão, Deus vai banir do meio do seu povo, porque Ele está governando este lugar, Ele está governando essa casa. Porque o livro de Salmo 32:8 vai dizer: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. É uma fonte. A instrução é de Deus. Quando a instrução passa a permear por vaidade humana, distorce a verdade e corrompe os princípios. E qual é a promessa de Deus? Deus promete avanço seguro. Esse ano é ano de avanço para nós. E eu estou dizendo para vocês que o meu Deus e o seu Deus promete avanço seguro. Deus, Ele guia, Ele orienta, Ele direciona quem nele confia. E nós confiamos no Senhor. Nesta manhã o nosso coração está celebrando a direção do Eterno no meio da sua casa. Isaías 30, versículo 21. Este é o caminho, ande por ele. É o que o profeta vai declarar. Você pode levantar as suas mãos mais uma vez e dizer bem alto, para toda a resistência do inferno ouvir: não estou atrasado. Estou alinhado com o tempo de Deus. Vamos mais uma vez. Não estou atrasado. Estou alinhado com o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus na sua família. O tempo de Deus na sua casa. O tempo de Deus no meio desse povo. O tempo de Deus em cada ministério.
sua grandeza no nosso meio. Eu não vou obedecer o tempo. Não vamos chegar às 14 horas. Mas vocês vão me dar aí mais 20 minutos. Mas nós olhamos para o quarto rio, o Eufrates. Deus age expandindo e promete cumprimento. Deus age expandindo e promete cumprimento. O quarto rio é o Eufrates. Eufrates representa fronteiras ampliadas. Base bíblica: o rio do Éden, limite da terra prometida. A sua herança, Abraão, irá até o rio Eufrates. Fronteiras imperiais. Quando nós olhamos para a palavra, a rota imperial passava pelas margens do Eufrates. Então nós podemos falar de uma geografia real. Nasce na Turquia, atravessa Síria e Iraque, foi o eixo babilônico e assírio. Um dos palcos, dos grandes tratamentos, dos grandes esticamentos de Deus para o povo de Israel. Vamos falar que é o corredor de poder mundial do antigo império, da importância histórica para todos nós. Tem uma representação de grandeza, expansão dos impérios, comércios e riquezas, fronteiras políticas, a ameaça constante sobre Israel. A porta de entrada para esmagamento do povo de Israel. Tudo que vinha de Eufrates, tudo que era apontado na história bíblica, vinha com força dominante. Vinha com uma intenção de destruição. Então, quando a gente fala do Eufrates profeticamente, nós estamos falando que existe um peso que aumenta muito quando falamos dele profeticamente. Porque é a fronteira do povo de Deus. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, olha, é até ao Eufrates que eu vou te dar como herança. Eufrates é o muro, é realmente o final da promessa, é o limite. Você chega até o Eufrates. Mas não é só o limite. É realmente o ponto entre herança e ameaça. O Eufrates é o ponto central entre herança e ameaça. Escuta uma coisa, igreja. Vocês acham que nós vamos caminhar debaixo de uma promessa extraordinária? Uma promessa onde essa igreja vai ser profética. Ela vai trazer anúncios novos de Deus que vai influenciar muita gente. Uma igreja que é apostólica, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos conquistar. Uma igreja que é pastoral, ela vai cuidar, ela vai amar, ela vai servir, ela vai sustentar, ela vai consolar, ela vai restaurar. Vocês pensam que nós vamos caminhar debaixo dessa dimensão extraordinária de Deus, com promessas claras diante de nós, e não vamos sofrer ameaça? E não vamos sofrer resistência? E não vamos ter gente nos resistindo? Gente falando mal de nós? Gente nos desconstruindo? Gente nos apontando? Gente nos ridicularizando? Vocês acham mesmo, irmãos, que nós vamos estar debaixo de uma promessa espetacular, extravagante, sensacional, extraordinária, e caminhando em berços esplêndidos, tapetes vermelhos, estradas aplainadas? Queridos, o Eufrates simboliza o limite da promessa e da ameaça. No limite da nossa promessa tem inimigos. No
limite da nossa promessa, tem quem está se esforçando para nós não conquistarmos. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, ela é uma linha entre o reino de Deus e o império humano. E eu tenho que fazer uma escolha: ou eu vou caminhar na linha realmente movimentada pelas intervenções e ações humanas, ou eu vou dar um passo de fé, ou eu vou ousar crer, ou eu vou ter discernimento, ou eu vou ter visões e revelações. E eu estou convocando essa igreja para andar na linha dos céus, debaixo da mão do Senhor, discernindo o tempo, se posicionando na presença do Senhor e permitindo que os nossos inimigos estejam nas mãos do Deus que nós servimos. Porque se o Eufrates é esse limite de fronteira entre promessa e ameaça, também ele é uma fonte de invasão em juízo. Não vai dar para eu falar sobre isso aqui. Outro dia eu falo, porque o meu tempo já está esgotando. Mas nós vamos ver aqui, Isaías, Jeremias, sempre vai apontar: inimigos vêm do norte, a região do Eufrates é uma ameaça, a Assíria e a Babilônia são instrumentos de juízo. Jeremias e Isaías sempre vai estar dizendo: o vento impetuoso vem do norte. Outro dia eu prometo que eu falo mais sobre isso para vocês. Mas a ação de Deus, então, para terminar, a ação de Deus, para mim e para você, quando olhamos para o Eufrates, que Deus amplia limites. Irmãos, Deus vai ampliar as suas fronteiras. Eu quero que você tenha coragem para tomar posse dessa palavra. Você está com uma visão muito curta do que Deus pode fazer, e a unção que está pairando sobre nós é que existe um tempo onde as nossas fronteiras serão ampliadas. Aquilo que Isaías falou: vamos puxar as nossas estacas, vamos esticar as nossas cordas, porque o nosso limite será ampliado, e não é voz do homem, é voz de Deus para nós. Deus estabelece territórios espirituais. Nós não vamos ser esquizofrênicos. Não se esqueça que, além de pastora, eu também sou psicóloga. Então, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar aí, né? Se uma folha cai da árvore, diabo que está caindo, que eu não sou dessa não. Vocês me conhecem. Mas também vocês sabem muito bem que eu nunca vou ignorar o espiritual. Eu nunca vou ignorar o mover de Deus. Eu nunca vou ignorar o agir de Deus. E nessa manhã eu estou dizendo para vocês: espirituais estão sendo estabelecidos. E sim, eu vou dizer para que vocês creiam, e estão sendo colocadas autoridades de Deus nas nossas mãos. Tem pessoas no meio dessa casa que vão viver um tempo extraordinário de movimentação de Deus. Deus vai te levantar, porque Deus precisa de profetas. E se você se dispor a ser profeta, é o tempo de Deus tocar a sua vida. Mas conduzir a maturidade. Ser profeta e ser menino é uma tragédia. Não dá para ser profeta e ser menino. Para ser profeta tem que ser homem e mulher maduro na presença do Senhor, para separar o que é de Deus e o que é do homem. Quais são as promessas? Deus cumpre o que prometeu. Vocês podem colocar data. Vocês podem dizer: Deus falou através da pastora Rosângela que Deus vai levantar pessoas, e vocês vão ver. Vocês vão enxergar, e na hora que acontecer, vocês vão lembrar bem que Deus falou. Porque Deus está fazendo uma movimentação muito santa no nosso meio, irmãos. Vocês não têm noção do que está acontecendo espiritualmente no meio desse povo. Vocês não têm noção do movimento que Deus está fazendo na nossa estrutura. Deus está de pé diante de nós, e é chegado o tempo das suas promessas se cumprir no meio da sua igreja. Mas crescimento vem com fidelidade.
Crescimento vem com fidelidade. Se você não está disposto a ser 100% fiel, irmãos, isso aí não é palavra minha, não. Isso aí é palavra do Márcio Valadão. 99,9% de fidelidade é infidelidade. O Márcio Valadão sempre falou isso, eu sempre ouvi ele dizer. 99,9% de fidelidade é infidelidade. Se você é fiel parcialmente, você é infiel. O tempo para a promessa cumprir, na vida de quem Deus vai cumprir, é quem vai se posicionar 100% em fidelidade. Então agora você vai levantar a sua mão e você vai gritar bem alto se você crê. Deus está me levando além do lugar que comecei. Mais forte. Deus está me levando além do lugar que comecei. Sabe por quê, irmãos? Porque essa manhã é a manhã de Deus estabelecer homens e mulheres maduros, apaixonados, decididos a andar em fidelidade com o Senhor. Por isso a mesa do Senhor está posta. Por isso vamos comer e beber na presença dEle. Por isso essa manhã é de aliança com Ele. Por isso essa manhã é de comunhão com o Pai. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé. Salmo 36. Pois em ti está o manancial da vida. Deus é a fonte. Você precisa estar ligado nele. Os rios representam as ações do Senhor. Os rios representam as ações do Senhor. E as promessas fluem para quem permanece conectado. Por favor, preste bem atenção. Deus é a fonte. Não tinha 4 fontes no Éden, tinha uma. Uma fonte. Deus é a fonte. Os rios representam as ações do Todo-Poderoso. E as promessas só fluem de quem permanece conectados. E João vai dizer, do nosso interior, do meu, do seu, pode fluir rios de águas vivas. Se estivermos conectados nele, fluirão os rios, as águas fluirão através de nós. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento? Você pode fechar os seus olhos?